professor Arthur está ingressando agora. Olá, Olá, tudo bom, professor Arthur? tudo Como bem? está? Vou deixar aqui no A celular câmera? um pouquinho, né? Aham. O meu... Primeiramente, nós gostaríamos de te agradecer, né, por ter aceitado o convite para participar dessa live promovida pelo IARGS, nesse tema tão importante, né, professor Arthur? E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer uma breve leitura do seu currículo. O Dr. Arthur Ferreira Neto é graduado em Direito pela URGS, especialista em Direito Tributário pelo IBET, mestre e doutor em Direito Tributário pela URGS, mestre e doutor em Filosofia pela PUC-RS, realizou estágio doutoral em Filosofia junto à Universidade de Tübingen e estágio doutoral em Direito junto à Universidade de Gießen, é professor permanente do Programa de Mestrado em Direito e da Graduação da Universidade Católica de Brasília, é professor substituto de Direito Tributário da URGS, é ainda coordenador e professor da especialização de Direito Tributário da PUC-RS, junto ao IET, é vice-presidente do IET, é o segundo vice-presidente do TARF, é autor de diversos livros. Então é uma honra nós estarmos aqui contigo, professor Arthur. Eu ainda tenho que fazer esses protocolos, mas a diretoria do IARGS também gostaria de passar um recado para ti e para os nossos ouvintes. Então, a diretoria, por sua presidente, a doutora Sulamita Santos Cabral, saúda a todos os participantes dessa live e agradece em especial ao doutor Arthur Ferreira Neto por sua especial contribuição abordando o tema Proposta de Reforma Tributária do Rio Grande do Sul. Essa live é de responsabilidade do Grupo de Estudos de Direito Tributário do IARGS. Lembramos que o site do IARGS, blog, Facebook, Instagram e YouTube estão constantemente atualizados com uma variada programação online. E ainda essa live, assim como outras e as vídeos palestras, elas ficam disponíveis, então, no YouTube. Basta clicar pelo nome Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Bom, professor Arthur, frente à maior crise sanitária e agora econômica, o governo do estado elabora uma proposta de reforma estadual tributária, que, pelo que se expôs, tem por objetivo principal simplificar o modelo tributário, padronizar com os modelos de outros estados e se aproximar dos sistemas mais modernos do mundo. De forma geral, mesmo que haja questões positivas na proposta, será que as vantagens apresentadas compensam? Haverá um aumento da carga tributária para os contribuintes? Além disso, é uma reforma estadual apresentada em meio às discussões da unificação de impostos sobre o consumo em âmbito federal, do qual, em uma das propostas, inclusive, prevê a possibilidade de extinção do ICMS. Você acha que esse seria um momento adequado para a reforma? Professor Arthur, diante dessas primeiras indagações, então, eu lhe passo a palavra e estou ansiosa para lhe ouvir. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite novamente. Obrigado, doutora Mariana. Fico muito alegre e honrado de estar aqui dividindo esse espaço contigo nessa nossa live, mas também gostaria muito de agradecer ao convite que me foi feito, primeiramente a doutora Sulamita, como já foi aqui referida, também ao Roberto, grande amigo, e também a grande querida amiga Alice Greck, também que sei que participa ativamente desses eventos, vi que ela já está aqui também nos assistindo. Então, me sinto bastante em casa quando falo perante os amigos da IARGS e saibam que podem contar comigo sempre. Antes de entrar nas suas perguntas, e vou claramente fazer algumas observações antes de chegar a esse ponto, eu acho que me cabe até porque é meio-dia e os que estão nos assistindo aqui podem estar atrasando o seu almoço, né? Mas não posso deixar de referir aos amigos que estão aqui assistindo, né? Que um dos pontos na divulgação dessa live que foi mais comentado foi a minha foto e para quem ele está falando, eu vou dizer que foi a Mariana que pediu uma foto minha pré-pandemia, porque ela não disse qual pandemia seria. Então, peguei uma foto da época da peste bubônica, escolhi uma mais jovem, então aqueles que estão me assistindo já podem ficar com essa ressalva por receio de estar outra pessoa aqui falando. Brincadeira da parte, vamos falar do tema esse que é mais, que nos aflita mais, e todos aqueles que estão participando desse debate, principalmente perante o Poder Legislativo, que já está bastante atuante na discussão desse projeto. Muito se
se está apresentando aqui em relação ao conteúdo de crítica a essa reforma. E por isso, até tenho slides que eu preparei para a nossa conversa e não me lembrava que seria pelo Instagram, mas depois, Mariana, eu te encaminho e aí vocês podem direcionar para aqueles que possam ter interesse. Essa apresentação vem usando em outros eventos que também venho falando sobre a reforma tributária do Rio Grande do Sul. Ótimo. E, portanto, seguindo um pouco a lógica dessa minha apresentação, que depois eu vou remeter, eu acho que é interessante nós, em primeiro lugar, pensarmos o que é necessário para uma reforma tributária. Não digo aqui do Rio Grande do Sul, eu não digo a nacional, eu digo qualquer tipo de reforma tributária. E para a gente, então, compreender essa reforma, a gente tem que ter 3 parâmetros, e eles não são exclusivamente jurídicos. O primeiro deles é econômico, né? Então, para fazer a reforma tributária, tem que saber se a reforma sendo proposta, se ela cabe dentro da economia, se o mercado vai absorver o que está sendo pretendido. E, portanto, como a Mariana já bem aqui falou, nós sabemos claramente que estamos num período de gravíssima crise econômica, de retração projetada, porque a gente ainda não sabe todos os efeitos econômicos dessa pandemia, mas já há estimativas de uma retração de 9, 10% do PIB em razão da pandemia, de forma que qualquer tipo de proposta de reforma, não importando qual a sua instância, ela tem que caber na economia. Uma reforma que não cabe na economia é uma reforma que é imprestável. É só um sonho, é uma divagação, é realmente desejar o melhor de uma realidade que certamente está numa situação precária. Então, em primeiro lugar, a reforma tributária tem que encaixar com a economia e com o mercado, senão não adianta nem começar a discussão. A segunda tem que ver se a Constituição deixa, né? E, portanto, muitas vezes ideias brilhantes, criativas, inovadoras, que visam justiça fiscal, tudo isso obviamente louvável, precisa ser visto se a Constituição. Então, a Constituição autoriza isso, e a Mariana obviamente sabe que a nossa Constituição tem inúmeras peculiaridades. Então, reformas tributárias que podem ser muito importantes em outros países, talvez não sejam compatíveis com a nossa Constituição. E mesmo reformas constitucionais têm também parâmetros de limite que a gente vai precisar observar. E o terceiro, e aqui vai ser importante esse segundo viés, porque a gente precisa reconhecer que a reforma tributária do Rio Grande do Sul, que é proposta, ela é muito inteligente, criativa, cativante, e é isso que a gente ainda vai falar um pouco mais. Mas o terceiro ponto é que uma reforma tributária tem que atender minimamente às expectativas da sociedade. Então, a sociedade também precisa estar de acordo com ela, mesmo que os seus representantes eleitos queiram muito fazer aquela reforma e tem mandato para isso, nós precisamos também controlar as expectativas da sociedade. E eu digo isso na medida em que é evidente que numa situação de crise, com enorme desemprego, ninguém sabe como vai ser o seu amanhã, ninguém aqui está disposto a sequer ouvir a ideia de aumento de carga tributária, seja na esfera federal, seja aqui na esfera estadual. Então, isso, para mim, é baliza para a discussão. Se a gente não tiver interesse em considerar esses marcadores, não adianta nem discutir reforma tributária. Então, tendo isso em mente, o que a gente vai poder falar aqui da nossa reforma tributária? Não sei se tu quer falar alguma coisa ou eu posso ir adiante? Não, pode prosseguir. Muitos têm comentado que, de fato, essa reforma é justamente para recuperar esses 2,8 bilhões que se perdeu de arrecadação. Então, nós temos que verificar ponto a ponto. Esse teu segundo ponto é muito importante. Nós estávamos estudando ontem no escritório, mas eu vou deixar tu apresentar. Eu acho que depois eu faço também meus comentários sobre eles. Eu já vi o material que vocês prepararam e veja que eles são coincidentes, né? São parecidos, coincidentes. Então, acho que a gente está em linha com muitos dos pontos. Tem algumas questões que são aqui de ordem mais técnico-tributárias que eu acho que é interessante a gente discutir, porque eu preciso, antes de mais nada, também confessar que a gente teve pouco tempo para analisar isso tudo, né? O material que foi divulgado, que a gente ainda não sabe com perfeição se é efetivamente o texto definitivo, se é um esboço, mas a partir do material que a gente tem, algumas considerações e algumas
ideias a gente tem para avaliar. E eu, inclusive, tenho aqui alguns apontamentos de possíveis inconstitucionalidades que eu confesso que eu não tenho ainda certeza. Eu preciso melhor discutir eles, mas pelo menos já, por assim dizer, um cheiro de inconstitucionalidade no ar. Então, com base nisso, assim, a minha análise, agora falando especificamente da reforma tributária do Rio Grande do Sul, ela tem três pilares, tem 3 pontos centrais. Primeiro, compreender as macroestratégias que o governo estadual muito bem trouxe na sua apresentação. Segundo, entender a linguagem que está sendo ali utilizada. E aqui, obviamente, eu vou precisar ser um pouco mais duro com a reforma que está sendo apresentada, porque eu acho que há um artifício de metalinguagem que talvez, mesmo que a bandeira seja de transparência, talvez há ali algum tipo de elemento de marketing e publicitário que talvez precisa ser melhor polido para a gente compreender efetivamente a real intenção dessa reforma. E, em terceiro lugar, tem uma frase que eu estou aqui pensando da própria fala do subsecretário da Fazenda Estadual, o amigo Ricardo Neves Pereira, que participou de uma outra live conosco, e ele apresentou a frase conhecida que, comentando a reforma tributária, que não se poderia olhar a floresta, não poderia olhar apenas as árvores, mas tem que olhar a floresta como um todo. No sentido de dizer, olha, tem que compreender a reforma como um todo, não pode só criticar esse ponto. Ela tem muitas coisas positivas e ela é uma mudança global. Perfeito. Então vamos aqui olhar a floresta e não apenas a árvore. Então, em relação às macroestratégias, o que cabe aqui apontar, eu vou ser um pouco mais breve, porque eu sei que no Instagram a gente tem tempo, né? Então a pessoa tem que ser rápida. E depois ele corta. É a minha primeira live, mas eu sei, pelo que eu assisto, que depois de um tempo ele corta. Mas eu acho que ele avisa aqui, não? Tranquilo. Normalmente essa é uma boa estratégia para quem não quer responder às críticas do que falou, né? Fala até o tempo de esgotar e o Instagram corta. Mas eu não vou tentar... Mas não é o caso. Não é o caso aqui, não se preocupe. Não. Pois então, essas macroestratégias, para falar de uma forma global, elas anunciam metas que eu posso aqui dizer, elas são truísmos. São elementos que ninguém estaria disposto a discordar. Né? Porque se fala ali em competitividade, inovação, investimento, justiça fiscal, fazer o pobre pagar menos tributo. Obviamente, todo mundo, em termos ideais, concorda com essas metas. Exatamente por isso, nós temos que ver a real intenção delas. E com isso, né, eu já entro aqui de pronto na ideia da linguagem, porque a apresentação que foi nos apresentada, foi apresentada para todos, ela se vale de claras técnicas publicitárias que tendem a ser eficazes. Na medida em que ela intensifica o uso de expressões que são ativantes e também se vale de alguns eufemismos, de algumas expressões que são, por assim dizer, adocicadas com o intuito de não passar efetivamente aquela parte amarga da medida que está sendo adotada. E aqui eu pensei só alguns exemplos, mas há um uso recorrente da expressão simplificar, reduzir, competitividade, modernização, sustentabilidade. Ninguém, em sua consciência, é contra isso. Ninguém aqui iria defender a bandeira de uma reforma tributária que dificultasse, que majorasse, que buscasse inércia, que fosse ultrapassada. Ou seja, em termos de discurso, não chega propriamente a contribuir, porque quer muito mais cativar o coração do que a mente, né? Então usa essas expressões. E alguns, eu vou chamar assim de estratagemas, que são eufemismos, porque se usa algumas expressões que induzem uma ideia errada para o leigo. Eu sei que a gente está aqui falando com advogados, mas isso, em termos de repercussão política, é muito importante. Só para dar alguns exemplos, e Mariano, você já falou de um deles, que é a ideia do fim da redução do ICMS, que vai exigir uma certa compensação. Isso está atrelado àquela ideia que já foi referida por ti, de que aqui no final do ano, uma majoração provisória, né, que era a majoração do ICMS que foi feita em 2015, ela era provisória no sentido de se encerrar agora no final desse ano. E a estimativa que é feita, não se tem clareza sobre essa estimativa, é de que o Estado vai deixar de arrecadar 2,8 bilhões de ICMS. E ainda indica no material que os municípios, todos os municípios gaúchos vão perder também por causa do repasse. E aqui é um ponto
desse eufemismo que eu acho que vale a pena explorar, porque quando se fala em fim da redução do ICMS exigindo compensação, se tem a ideia de que o Estado teria um direito subjetivo a esse 2,8 bilhões de reais a contar do próximo ano, quando não é verdade, não há direito subjetivo a isso. Por que, que há compensação de algo que era provisório? A analogia que eu venho usando seria como se tu, Mariana, me emprestasse o teu carro por um mês. No final do mês, é óbvio que eu tenho que devolver o carro a ti, que é de tua propriedade. Não teria nenhum sentido eu dizer, olha, estou perdendo um carro que eu tinha. Não, eu estou simplesmente devolvendo aquilo que estava em minha posse de modo provisório. Então, eu vejo que aí já há muito de preocupante na forma como isso está sendo apresentado. E a gente vê, inclusive, alguns empresários já se valendo dessa narrativa. E ainda não resolve a questão da essencialidade da seletividade de ICMS, que também está para ser julgada pelo STF, que é o tema 745, uma vez que a energia elétrica sempre esteve, nos últimos anos, na sua alíquota máxima. Então, é mais um problema também que não se falou na proposta, né? Não se modificou nessa proposta, né? E nisso tu toca em outro ponto, em um outro eufemismo que eu tenho até anotado de algum, mas para mim foi um pouco preocupante quando Mariana, não sei se trancou, o meu trancou, o teu também? Eu acho que será que é o meu? Acho que é o meu, né? Que deu uma trancada. Voltou? Eu não sei, o meu eu tô falando aqui. Não. Voltou. Eu não sei se é o meu, se é o teu, se é o... Eu não sei, Bom, Em relação a esse segundo ponto, o eufemismo que eu acho que aqui é preocupante, esse principalmente porque passa uma mensagem que para o leigo vai ser assumida com outro sentido, é a ideia de redução no número de alíquotas como simplificação. Alíquotas do ICMS, nós bem sabemos, elas são hoje em 5. Então, a quantidade de alíquotas é de 5, 12, 18, 20, 25 e 30. E uma das grandes bandeiras da reforma, que é a simplificação, é reduzir a alíquota a 2, passarmos a ter 17 e 25. E, portanto, a frase eufemística que foi utilizada na proposta é: nós vamos reduzir o número de alíquotas. Se uma pessoa leiga ouvir isso, o que ela vai ter imediatamente como impressão? Olha, vai reduzir o ICMS. Nós tínhamos 5, agora vai ter 2, vai melhorar a minha vida. Quando, em verdade, não, porque o número de alíquotas não tem necessariamente nenhuma relação com a carga tributária. E, portanto, é um linguajar que não ajuda a compreensão da reforma que está sendo proposta. E mais, tem outros problemas aqui. Primeiro, quem conhece mais a fundo a legislação do ICMS tem clareza de que a sua complexidade nunca esteve no número de alíquotas. Então, é óbvio que ninguém vai dizer, olha, o ICMS é difícil porque tem 5 alíquotas. Não. O ICMS é difícil por causa da não cumulatividade, por causa da substituição tributária, por causa das reduções de base de cálculo, diferimento, todas as regras que, obviamente, de 5 alíquotas para 2 fica mais simples, óbvio, mas longe, muito longe de tornar o ICMS simplificado. E então, daí até eu queria fazer uma pontuação aí, professor Arthur, que de fato na proposta não verifiquei nenhuma questão em relação à substituição tributária, que é um problema recorrente, que muitos empresários reclamam da substituição tributária. Agora, houve a previsão do ROT para as empresas que estão no Simples, mas para as outras empresas ainda teria que haver aquele encontro de contas, que isso é uma questão muito complexa. Em nenhum momento nós verificamos na proposta essa questão da substituição tributária, que isso simplificaria também, de fato. Então, só para fazer também um apontamento. Por isso, eu já estou estimando, e falando com alguns setores, nós já também sabemos que haverá, essa é a grande reforma, mas ao lado dela vão transitar outras micro-reformas por setor. Então, já tem setores que também estão se articulando e buscando micro-reformas, ou seja, micro-adaptações para garantir setorialmente determinados
né, regimes especiais, algumas vantagens e assim por diante. O que, mais uma vez, torna a situação ainda mais complicada. Mas, além disso, nessa mudança de alíquota, talvez o ponto mais preocupante, porque, claro, passar de 5 para 2, ninguém vai dizer isso é negativo. Em tese, não é negativo. Até se poderia dizer, como você bem referiu, nós vamos passar a ter menos seletividade, né? Se a Constituição prevê para o ICMS seletividade, mesmo que não faça isso de modo vinculante, ela prevê seletividade para o ICMS. A gente vai passar a ter menos seletividade. Ou seja, se o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição, tem uma norma diretiva, essa direção passa a ser menos seguida. Né? Porque de 5 diferentes faixas, a gente vai passar a ter 2. Então, não se poderia dizer que, em nome da simplificação, a gente está respeitando o texto constitucional. Talvez a gente esteja desrespeitando o outro lado do texto constitucional, que é a seletividade do ICMS. Mas mais grave que isso ainda, como você já referiu, é que dessa redução no número de alíquotas, nós temos a faixa de 12 que vai ser majorada. E como nós vamos passar a ter 17 e 25, nós vamos ter inúmeros produtos que hoje estão na faixa 12, gradualmente vão passar até atingir a faixa 17. Então, isso em si já é uma majoração bastante clara. E o que é mais preocupante, todos aqui que estão da área tributária sabem bem que o ICMS ele é um imposto indireto e que sempre vai acabar impactando no preço final ao consumidor. E, portanto, de novo, pensando em termos da metalinguagem que é utilizada, uma das bandeiras que aqui a gente também pode ver como um certo eufemismo é a frase de que os pobres pagam mais ICMS. Os ricos pagam proporcionalmente menos. E, portanto, essa é uma das bandeiras da reforma tributária sendo aqui proposta. Mas essa medida vai tornar claramente mais caro o produto final essencial, que hoje está na alíquota de 12, aquele que é mais pobre, que consome mais itens que são considerados essenciais, que vai passar de 12 para 17. Então, mesmo que possa se realizar algum tipo de ajuste, assim apresentada a proposta, a conclusão lógica que se faz é que o pobre vai acabar arcando com mais ICMS. Sim. Claro, medidas propostas para contornar este aumento. Em relação a essa medida, talvez eu possa já adiantar aqui o ponto. Não sei se quer comentar alguma coisa em relação a isso, Mariana. Não, de fato, é preocupante a extinção das isenções em relação ao pão francês, ao leite, ovos, que de fato são os alimentos mais consumidos pela população mais necessitada. Todos nós, na realidade, consumimos todos esses produtos. Então, é bastante preocupante a retirada da isenção desses produtos, né, primários. Então, mas pode ir para o segundo ponto, que depois eu vou comentar também. Eu vou falar rapidamente também, então, dessas isenções, porque elas estão em linha, eu acho, com a mesma meta. Né? Porque não só com a redução no número de alíquotas, a gente vai passar a ter aqueles que pagam alíquota de 12 e vão passar a pagar uma alíquota de 17, o que dá um aumento, em alguns casos, de 41% nessa faixa. Mas, além disso, também tem ali a previsão de revisão com extinção parcial ou total de vários benefícios fiscais. E ninguém aqui vai dizer que não há muitos setores que podem ter algum tipo de privilégio ou algum tipo de arrecadação muito beneficiada do ICMS. Claro que há ou que pode haver determinadas distorções. Mas aqui está sendo proposto, né, proposta a extinção de isenção de produtos que são essenciais, como hortifruti, leite, algumas frutas, ovos, pão, né, além dos itens da cesta básica, carne. Ou seja, nós estamos aqui tratando precisamente daqueles itens que são de consumo essencial para o mais pobre. Então, há claramente aqui um norteador que não vai beneficiar aqueles que são mais carentes. Desculpa. Não, a extinção da redução da base de cálculo da cesta básica, inclusive da cesta básica de medicamentos, com certeza as empresas terão que repassar esse valor para o consumidor, para a população
Então, de fato, haverá, ao nosso ver, um aumento da carga efetiva tributária, né? Então, só para complementar. Inclusive, também, eu estive falando com o setor de bares e restaurantes e se discute alguma possibilidade deles terem algum tipo de regime próprio para o setor de bares e restaurantes, na medida em que eles já estão muito rendidos por força da substituição tributária. O setor de bares e restaurantes foi um dos que mais sofreu com o regime optativo de substituição tributária e com a própria substituição tributária. Então, há a possibilidade de eles terem um regime especial próprio, mas já estão eles também calculando o impacto na cadeia, porque não adianta a saída, a venda da refeição ter um regime próprio especial, se os insumos, né, o hortifruti, o pão, as bebidas principalmente, vierem a ter um custo de compra muito mais elevado. O preço vai aumentar mesmo assim, no que diz respeito ao preço final ao consumidor. Então, na verdade, são medidas que vão poder impactar toda a alimentação. Isso é um ponto importante, né? Não só, né, a refeição que se faz fora, mas também a refeição que se faz em casa vai aumentar. Aqui até o Dr. Roberto Marrone, que é o coordenador do Grupo de Estudos de Direito Tributário, ele comenta também que eu vejo que as reformas levam em conta questões econômicas, jurídicas e políticas, mas essa proposta pensa sob a ótica do contribuinte, né, que é exatamente esse ponto que nós estamos tratando. A doutora Grazi também, que faz parte do Grupo de Estudos, comenta aqui que a cesta básica está sendo onerada em direção contrária à propaganda do governo, como bem o professor Arthur colocou no início. Então, são pontos bem importantes mesmo. No final, eu espero ter tempo. Acho que a gente está com... Eu estou olhando aqui no relógio, acho que a gente está com tempo, mas eu gostaria de falar exatamente no final sobre essa questão da cidadania fiscal e da dimensão colaborativa que está sendo proposta dentro dessa reforma, que é um dos pontos que o subsecretário Ricardo levantou com bastante ênfase na conversa, na outra live que tivemos. Eu acho que é importante analisar essa dimensão da cidadania fiscal. Antes disso, tem o ponto que tem conexão com esse aumento na carga do ICMS desses produtos que são mais essenciais, e a contrapartida que se apresenta dentro da reforma é apresentada, portanto, com a bandeira da justiça fiscal, que é também mais um daqueles elementos que, por assim dizer, são adocicados que, a ponto de ninguém ser contra. Ninguém que vai dizer, não, eu quero um sistema injusto. Né? Todos aqui somos favoráveis à justiça fiscal. E dentro dessa bandeira tem a ideia da regressividade que necessita ser combatida. O que todos aqui que estudaram um pouco mais a fundo tributação indireta reconhecem e sabem que a tributação indireta tem um traço regressivo. Inclusive, falei para o próprio subsecretário Ricardo que a apresentação deles tem um gráfico que é belíssimo de se analisar. Inclusive, eu disse que eu ia roubar para as minhas aulas, porque é um ponto que muitas vezes não é fácil de compreender para quem nunca estudou tributação indireta. E esse gráfico ilustra com muita precisão como o mais pobre proporcionalmente arca com mais ICMS do que o mais rico. E só para dar aqui os dois números, quem tem renda familiar de R$ 1.900 arca com 15% da sua renda familiar com ICMS. Quem tem renda familiar de R$ 24.000 arca com apenas 3,4% de ICMS. Então fica muito visual, é evidente. Quem é mais pobre paga proporcionalmente mais ICMS do que quem é mais rico. Isso é verdade. E é claro que, em algum sentido, isso deve ser combatido. Né? Ninguém vai defender isso como sendo algo saudável. Mas há elementos que são importantes ser considerados aqui também. Na medida em que não se combate a regressividade fazendo o que eu chamo de jogo de cadeiras. Né? A gente está só fazendo aquela dança das cadeiras, trocando algumas isenções aqui, com majorações acolá, diminui a alíquota aqui, aumenta acolá. Na verdade, o impacto final ao mais pobre pode ser o mesmo e talvez até maior. Então, com base nisso, nós precisamos entender que a regressividade ela é efetivamente um dado econômico real, mas, em verdade, ela está presente em todo o consumo essencial. Mariana, eu me dei conta, inclusive, preparando a apresentação de vocês. Pensa comigo se o pão
para o mais pobre não é proporcionalmente mais impactante na sua renda familiar do que para o mais rico. A energia elétrica não participa mais da sua renda familiar do que para o mais rico. Isso é evidente. Então, a regressividade do ICMS, na verdade, é a regressividade em todo o consumo essencial. O pobre paga mais percentual da sua renda familiar no que diz respeito ao seu gasto com o pão, com a energia elétrica, com o azeite, com todos os itens carne, tudo. Então, na verdade, a regressividade, se a gente for analisar nessa perspectiva maior, ela é apenas algo inerente à capacidade de riqueza do rico e do pobre, infelizmente. E, portanto, não é uma questão só de justiça fiscal, é uma questão de justiça econômica. Faz parte, portanto, da realidade econômica do mais pobre, dele ter a sua renda familiar absorvida por mais dos itens essenciais. Quem é mais rico, claro, vai ter mais capacidade de poupar, vai guardar mais dinheiro. Então, eu digo isso não para rejeitar a regressividade, mas para colocar ela no seu contexto, né? No sentido de dizer, infelizmente, ela é um sinal da desigualdade social. Não é uma coisa própria do ICMS, portanto. Exatamente. E ficou bem claro, exatamente isso. E além desses pontos, apenas para complementar também, outras questões essenciais do setor primário, como a agroindústria, irá aumentar devido àquela contribuição, que eu acho que é o teu segundo ponto, que a gente pode ingressar, que eu estou ansiosa também para lhe ouvir, que eles terão que pagar 10% sobre os insumos agropecuários. E para ir para esse fundo, que na verdade a gente não sabe muito bem qual é o tratamento jurídico desse fundo, né? Depois eu vou te deixar comentar. E na proposta também fiquei com uma certa dúvida, porque ali fala, em um dos slides fala 10% sobre os insumos agropecuários, em outro fala 10% sobre os benefícios. Mas o setor de fertilizantes, por exemplo, além da isenção dos insumos agropecuários, eles têm redução da base de cálculo e o benefício fiscal do crédito presumido, que reduz a base 75%. Então, se esses 10% seria sobre as isenções ou seria sobre a redução da base de cálculo e o crédito presumido também. Mas acho que o principal ponto aqui, de fato, é ter uma destinação específica para um imposto, que eu vou deixar, então, tu entrar nesse teu segundo ponto, professor Arthur. Beleza. Esse é um ponto que está realmente me chamando muito a reflexão desse mecanismo, porque, mais uma vez, fazendo menção ao subsecretário Ricardo, quando ele apresentou essa ideia, ele trouxe ela como algo inovadora. Talvez realmente seja algo que, pelo menos nesse formato no Brasil, não se tenha algo assim ainda. Então, nós estamos tateando elementos tributários novos. Então, quem é criativo se arrisca também, né, em ter a sua ideia destruída, infelizmente. E nesse ponto, eu tenho várias dúvidas e vejo alguns problemas de início. E, portanto, o que vai ser, então, esse fundo devolve ICMS? Como tu já referiu bem, Mariana, a gente não tem todas as informações. Tem ali alguns slides e tem um texto curto desse fundo a ser criado que me deixou exatamente com essas dúvidas que tu já suscitou. Mas, em primeiro lugar, para entender o fundo, a ideia é, nesse fundo, que as famílias mais carentes, elas tenham um depósito em conta corrente, uma espécie de conta corrente de ICMS, em que os bens que elas vierem a consumir e tiverem elas, então, pago notas fiscais nas quais incidiu o ICMS, vai haver um procedimento de destaque desse valor e devolução a essas famílias mais carentes, em percentuais 40%, 20%, 15%, de acordo com a renda familiar, de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos e até 3 salários mínimos. Então, há essa ideia de fazer um círculo, aqui, digamos, o círculo virtuoso de o mais pobre arcar com mais ICMS proporcionalmente, mas uma parte desse ICMS voltar para o bolso do pobre. E isso está sendo apresentado como sendo a forma de estabelecer a contrapartida no aumento do ICMS nesses produtos que são mais essenciais. E aqui eu já tenho, claro, não se pode falar isso de forma categórica, mas eu tenho pelo menos algumas dúvidas e receios. Então, por mais interessante e criativa que seja a ideia, nós temos que passar pelo filtro da Constituição, né? Não é porque é interessante que pode. Coisas interessantes a nossa Constituição pode não permitir. E com base nisso, eu, em primeiro lugar, já vejo talvez alguns riscos de
custos operacionais que podem surgir adicionais. Então, quem está no setor de varejo, querendo ou não, talvez tenha que ter outros controles adicionais para compreender como vai se dar esse destaque. Não sei, talvez seja possível. Alguns até do setor empresarial estão dizendo, não, isso vai ser automático, vai ser simples, não vai ter nenhum tipo de problema. Eu, normalmente, tenho desconfiança em relação a novas obrigações acessórias. Muitas vezes, ou quase sempre, elas geram algum tipo de oneração indireta. Além disso, eu também não tenho plena convicção se isso não pode gerar algum tipo de responsabilidade ao varejista. Imaginemos que ele apure equivocadamente o seu ICMS, que ele tome a base de cálculo com algum equívoco, que ele apure errado o seu ICMS. Talvez haja algum tipo aqui de responsabilização por algum equívoco perante o que deveria ter sido repassado a esse consumidor e não tenha sido. Vá que isso possa gerar mais uma hipótese de apropriação indébita. Podem ser receios infundados e exagerados, mas eu sempre fico com o pé atrás no que se refere à responsabilização do contribuinte. Além disso, a ideia essa inovadora, nós não podemos também descartar a criatividade de muitos que vão ser beneficiados por esse sistema. Na medida em que, se vai haver o depósito em conta bancária, ou seja, dinheiro entrando e disponível ao cidadão, e aqui a gente vê que nós temos faixas, né? Aquele que tem renda familiar de um salário mínimo vai ganhar 40% de volta. E, portanto, eu não vejo nenhuma dificuldade em ver aqui riscos de fraudes. Em Exatamente. que, numa família, né, se pode pegar aquele que vai se cadastrar, vai ficar no cadastro único, e esse cara é o responsável por fazer o rancho de todos os seus membros familiares. Porque esse vai estar numa determinada cota que vai poder, talvez, ganhar uma margem maior de devolução do ICMS. Aí vai dizer, mas está sendo exagerado. O cidadão ele não vai buscar ter esse tipo de vantagem indevida. É só a gente olhar todas as fraudes que estão ocorrendo com auxílio emergencial de R$ 600, né? Que e além estão recebendo indevidamente. Exatamente. E além disso, esse fundo, pelo que nós verificamos, ele é administrado por 8 pessoas, sendo representante da Casa Civil, do planejamento, mas não tem nenhum representante do contribuinte. E eu não sei se daqui a pouco é também essa administração, se esse órgão não vai ser visado. Porque nós sabemos que as contas públicas do Estado estão numa situação muito delicada. Se esse fundo não será avisado de fato para fraudes, tanto dos cidadãos como da própria, infelizmente, da administração pública, enfim, né? Interessante, não tinha pensado nisso, Mariana, mas é um ponto também bem relevante, né? Não ter uma participação, talvez, da sociedade civil ali, do contribuinte, realmente é um ponto bem interessante. Mas o último ponto que eu queria falar sobre esse fundo, e aqui eu digo, é uma ideia ainda precária que eu tive, eu acho que talvez você tenha visto na minha apresentação, né? Mas eu não tenho ainda plena convicção se esse argumento é correto ou incorreto, mas eu sei que ele deve ser discutido. Mas é engraçado, professor, que nós estávamos estudando lá no escritório, o doutor Igor, o doutor Guilherme também me auxiliaram, e ontem eles vieram me perguntar. E aí, quando tu me enviou a apresentação, eu disse, o professor Arthur também pensou no mesmo questionamento, né? Porque, na verdade, então, qual é o ponto aqui que me chama a atenção? Nós temos determinados benefícios fiscais, incentivos, ou seja, pode chamar do que for, se é isenção, redução da base de cálculo, diferimento, não importa. Nós temos técnicas desonerativas do ICMS. E aqueles que se beneficiam dessas desonerações, eles têm uma condição para receber essa desoneração, que é contribuir, vamos colocar entre aspas, né, no slide está contribuição. No texto da proposta, porque numa dos materiais enviados tem um texto que a gente pode pelo menos analisar, vendo aquilo como um esboço. Ali tem, se eu não me engano, é depósito. Então nós temos essas duas expressões. Ora se fala, tem que fazer uma contribuição de 10% para o fundo. Ora se fala, tem que fazer um depósito para o fundo como condição para tu receber esse incentivo fiscal. E aí a gente vai pensar, mas o que é esse depósito? O que é essa contribuição? Na medida em que nós sabemos que uma coisa é fato. Isso é uma exigência pecuniária compulsória que não é sanção de ilícito, correto? Isso certamente
tem todas as cor, cheiro, gosto de um tributo, de alguma forma de cobrança de natureza tributária, até porque está vinculada exatamente a uma cobrança tributária. E, portanto, eu tenho aqui sérias dúvidas se, dentro desse mecanismo de financiamento do fundo, não há uma incorrência na vedação do artigo 167, inciso 4, o qual fala impostos não podem estar afetados a fundo, órgão e despesa. Está ali escrito, é fundo, está ali escrito. E exatamente por isso, eu tenho sérias dúvidas se, vejam, ali fala imposto, e talvez a Fazenda venha dizer, não, só não pode ter afetação o imposto. Como é uma contribuição que tem que ser condicional à usufruição de um benefício, aí é outra coisa. Mas, em verdade, aí é quase a regra matemática, né, do menos com menos é mais. Então, não adianta tu dar uma isenção e condicionar um reembolso desse valor como forma de tu remeter um fundo. Né? Veja bem, Mariana, se isso fosse o planejamento tributário de um contribuinte, seria abusivo, correto? O resultado prático final é o mesmo. Eu não vou tornar vinculado o ICMS, mas eu vou dar uma isenção e uma parte da isenção eu vou vincular um fundo. Não, na boa, é a mesma coisa. Exatamente. E sobre esse tema, na realidade, nós estávamos olhando ontem, o STF já julgou em 1997, no recurso extraordinário 172153, que seria a majoração da alíquota do ICMS destinada ao aumento de capital da Caixa Econômica do Estado de São Paulo para financiamento de programas habitacionais de interesse da população. E o STF declarou inconstitucional, então, pelo plenário da Corte, face justamente ao disposto do artigo 167, inciso 4 da Constituição. Então, nós também ficamos com essa dúvida em relação à destinação específica de um imposto. Então, acho que esse detalhamento também não foi tratado, né, de como é que vai ser dado esse tratamento jurídico para essa destinação. No material que eu vou encaminhar depois, tem inclusive uma das emendas em que o Supremo declara inconstitucionalidade do ICMS finalístico, né? O ICMS de São Paulo para a construção de casas populares. Vejam, normalmente a afetação finalística ela tem um destino nobre, né? Não é que o destino não é algo a ser promovido pelo Estado. Aqui todo mundo, obviamente, é favorável à construção de casas populares, mas o ICMS não pode diretamente financiar isso. Da mesma forma que é óbvio que todos nós somos favoráveis à devolução de recursos aos mais pobres, mas não por meio dessa, entre aspas, contribuição de uma isenção do ICMS. Então, é claro, precisamos ouvir argumentos em contrário aqui, mas, de qualquer forma, tem algo estranho no ar e a gente precisaria discutir isso melhor. E de fato, sobre essa questão da discussão, como bem o professor colocou no evento do IET na semana passada, o debate virtual ele fica muito prejudicado, né? E em alguns momentos nós verificamos também uma certa dificuldade do governador Eduardo Leite em debater, porque a semana passada teve o caso da presidente da Federação, Simone Leite, que comentou que teria um aumento da carga tributária e naquele momento o governador comentou que poderia ser uma fé ou incapacidade de compreensão da presidente da Federação, que eu acho que não é muito adequado para o debate, né? Então, acredito que esse tema não poderia ser tratado com extrema urgência, como quer ser tratado. Então, nós temos que ter muito cuidado, são muitos pontos para serem debatidos aqui. Até na tua apresentação eu vi também tem a questão ali do DIFAL, que também o Estado se coloca como se fosse um benefício que ele estaria dando à extinção do DIFAL, mas já está 4-1 em favor do contribuinte, então provavelmente o Estado já teria que extinguir o diferencial ali de alíquota interestadual. Então, talvez já seja só um reconhecimento da derrota, né? Então, exatamente. Vende como uma vantagem uma derrota iminente. Veja que é mais uma estratégia publicitária, né? Nós estamos aqui dando a vocês algo, só que eu não estou dizendo que há uma grande chance de vocês já ganharem isso, né? Então, na verdade, aqui de novo, talvez a linguagem utilizada não seja aquela mais clara e transparente. Eu tenho também aqui alguns pontos a falar do IPVA e do ITCMD, que é uma outra bandeira interessante. Eu vejo que nós temos 15 minutos. Eu não sei se a gente fala disso ou talvez do último ponto, que é aquela questão da cidadania fiscal. Acho que a gente pode abordar rapidamente do IPVA e ITCMD, que também, de fato, eu não acredito que o ICMS
não se sabe, né, que o semestre possa ser extinto conforme as propostas que tramitam no governo, mas de fato, se o ICMS também for extinto, que vai sobrar para os contribuintes serão apenas o aumento do IPVA e do TCMD aqui no estado. Então, acho que teria que ser abordada também essas questões, né, que são preocupantes, inclusive aquela questão da extinção da isenção para veículos com mais de 20 anos, agora é de 20 a 40 anos, que também impacta consideravelmente para aqueles mais carentes, né, para a população mais carente. Isso. E eu acho que em relação ao IPVA e o ITCMD, há uma outra bandeira de justiça fiscal que é interessante de analisar, né? Que é, olha, todas as teorias que defendem uma justiça fiscal entendem que é mais importante tributar o patrimônio do que tributar o consumo. E, de fato, né, os autores que estudam a justiça na tributação das diferentes bases econômicas reconhecem que o consumo não é o ideal de tributação. Mas veja que aqui, querendo ou não, há de novo uma mensagem invertida, porque não se está diante de uma redução de tributação do consumo. Há um grande risco de aumento de tributação do consumo. E junto com esse aumento da tributação do patrimônio. Ou seja, na verdade, né, se chama no inglês o double dip, né? Ele está buscando nas duas fontes tributar mais consumo, tributar mais patrimônio. Em relação ao IPVA, para não me delongar, a Mariana já falou bem, tem um dado aqui que é realmente interessante e por isso a gente tem que levar muito a sério o estudo dessa apresentação, que ali há dados que são muito interessantes de quem gosta de tributário ali analisar. E tem ali uma informação que eu não sabia, que ou mais da metade melhor dizendo, menos da metade dos veículos do estado do Rio Grande do Sul, da frota gaúcha, são isentos do imposto de renda, 46% do IPVA, 46%. Então, nós temos uma faixa enorme de carros que não são tributados. Isso é um dado importante. E, portanto, uma das metas é tornar, digamos, mais equânime essa base de tributação pelo IPVA, de modo a passar a 75% da frota. Algo que, assim, analisado, parece bastante plausível. Como que metade da frota dos carros gaúchos não paga nada de IPVA? Em verdade, os carros que estão isentos são aqueles que mais poluem, são aqueles que têm a tendência a causar mais acidentes de trânsito, que são mais velhos. Então, eu não tenho dúvida que é possível, sim, fazer algum tipo de ajuste nesse ponto. Então, mesmo que se esteja aqui estendendo a base de tributação para aqueles carros que são hoje 20 anos mais antigos, passar a ser os carros apenas com 40 anos de uso, entendo eu que há sim uma meta de justiça fiscal que precisa aqui ser atentada, porque carros mais antigos, é claro que podem ter uma incidência extra fiscal, no sentido de passar a ter uma oneração com o intuito de talvez estimular as pessoas a não transitarem com carros tão velhos. Então, eu não tenho aqui uma restrição muito grande a essa medida. Há, no entanto, restrições graves que vejo em querer aumentar de 3 para 3,5. Mais uma vez, a economia está em retração. As pessoas não estão com muito dinheiro disponível para pagar mais tributo. As pessoas estão desempregadas. E esse aumento pode parecer sutil, mas é um aumento de, pelo meu cálculo, ali 18%, não é um aumento tão insignificante. E o que é também contraditório com uma das metas macroestratégicas apresentadas é que aqueles que vão passar a pagar esse imposto adicional são aqueles que também são mais pobres. E a gente sabe que esses que são mais pobres, esses sim não vão ter atenção para dar conta do seu IPVA. Eles têm um carro popular, antigo, velho, e certamente quando vier a cobrança do IPVA, essa cobrança vai ficar lá na pilha daquelas contas que não vão ser pagas. E, portanto, eu não vejo aqui, há uma previsão de uma arrecadação adicional de 740 milhões de reais em trazendo esses novos contribuintes ao pagamento do IPVA. Mas eu tenho sérias dúvidas se eles não estão estimando 100% de sucesso na arrecadação. Quando, em verdade, a gente está falando daqueles que são de uma faixa mais pobre e que certamente não tem dinheiro sobrando para passar a pagar IPVA. E, portanto, pode ter o Estado, em verdade, um grande volume de crédito tributário podre
que não vai poder ser cobrado e que talvez nem seja cobrado em razão do valor menor desse crédito tributário que vai incidir sobre carros mais antigos. Então, o IPVA aqui é 16% o aumento da carga tributária do IPVA, 16%. Aqui ele tem até uns dados, né? ITCD 33%, cesta básica 142%, gás 41%, o vinho 38%, restaurante 129%, transporte passageiro 165%. Então, só para a gente trazer alguns números, mas de fato o IPVA é uma questão também preocupante. Eu teria só mais 2 pontos que eu queria discutir com alguém, porque eu não consegui ainda debater, mas são 2 pontos que eu acho importantes. Primeiro, as faixas do bom motorista, elas vão ser reduzidas na alíquota. Então, veja, mais uma ideia de majoração indireta. De 15% para 3%, acho uma coisa assim, 2, né? 13 e 5, ao invés de 5, 10 e 15. Ou seja, é uma majoração indireta do IPVA altíssima. Porque o que é 15% de desconto vai passar a ser 5% de desconto. Vai aumentar o valor do IPVA para muitos. E, por fim, esse é um ponto que merece uma análise um pouquinho mais detalhada, porque envolve a afirmação. Eu só tenho que botar aqui o carregador no celular. A informação de que o Estado do Rio Grande do Sul vai passar a adotar o critério que o Supremo definiu há 20 dias atrás de cobrar o IPVA pelo uso, de acordo com... não de acordo com o local do emplacamento, mas de acordo com o local em que é utilizado esse veículo. O que tu chama de UVA, né? Isso, eu estou chamando esse imposto de UVA. Na verdade, o Supremo tomou uma decisão impensada dentro do plenário virtual, sem qualquer tipo de debate mais amplo, e que o acórdão não está ainda disponível. Então, ninguém sabe ainda direito como isso vai ser efetivado. Então, nós temos aqui o risco de se estar inovando sem sequer saber como controlar isso. Como é que o Estado ele vai conseguir estabelecer esse UVA, Imposto sobre o Uso de Veículo Automotor? E esse é um ponto também que me preocupa bastante. E nosso tempo está chegando ao fim, né, Mariana? Eu só ia, por fim, tocar nessa ideia da floresta e da árvore, né? Que eu acho que, para mim, é um dos pontos aqui importantes da gente fazer esse encerramento, na medida em que é um dos elementos que não estão propriamente sendo discutidos e levados a sério numa reforma tributária. Porque se olhar a floresta e não apenas a árvore é uma meta a ser adotada, eu tenho para mim que a reforma tributária ela tem um elemento que é antecedente a ela, que é a reforma administrativa. De nada adianta cobrar mais tributo se toda essa potencial arrecadação adicional tiver que ser direcionada a pagamento de folha de salário. E nós vemos, aqui nesse período de pandemia, algumas decisões do Supremo que são extremamente preocupantes. Eu aqui na minha apresentação citei apenas 2 do final do mês passado. Uma delas estabelece que o Executivo Estadual e Municipal não pode atrasar, reduzir, controlar de nenhuma forma o repasse dos duodécimos aos outros poderes que têm orçamento, né? O Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas e assim por diante. Ou seja, não importando a penúria do Executivo, nós temos partes do Estado que não passam pela crise econômica da pandemia da Covid. Além disso, na mesma decisão, o Supremo também diz que é inconstitucional interpretar a lei de responsabilidade fiscal de modo a permitir redução, qualquer que seja, de vencimento do servidor público. Então, na economia privada, nós vemos muitos que estão desempregados, que estão com redução de salário, tudo com base em regulamentações, em disposições normativas criadas durante o período da pandemia, mas o setor público não vai ser afetado de nenhuma forma por qualquer tipo de redução. Então, em verdade, nós precisamos ter claramente em mente que qualquer tipo de aumento de arrecadação não vai ser para investimento, não vai ser para inovação, vai ser para pagar a folha de funcionalismo público. E eu aqui vou fazer menção ao deputado Giuseppe Riesgo, que é o relator da subcomissão da reforma tributária, que me encaminhou ontem e corrigiu, ou melhor dizendo, aprimorou a minha apresentação, trazendo dados atuais com a pizza das despesas públicas do Estado do Rio Grande do Sul. E nada menos que 70% do orçamento é para a folha.
e, além disso, outros 17% para despesas correntes e 1,6% do orçamento é para investimento. Então, não adianta falar em IPVA verde, ou não adianta falar em tributar menos o pobre para tributar mais o rico, se no final das contas o que a gente sabe é que é ICMS pagamento de folha, IPVA pagamento de folha e TCMD pagamento de folha. Então, se é para se falar em cidadania fiscal, que é uma dos motes aqui da reforma, a cidadania fiscal tem que ser calcada na reciprocidade mínima. Então, não é só cobrar mais tributo, mas é também garantir que aqueles que vão sentir no seu calo o pagamento do tributo a maior não estão apenas financiando o pagamento de folha daqueles que não estão passando por qualquer tipo de restrição de remuneração nesse período de pandemia. Eu sei que são palavras duras, mas eu não vejo como não tocar nisso. Seriam esses os meus comentários preliminares, Maria. Bom, Arthur, muito obrigada, professor Arthur, muito obrigada pelas colocações, né? O nosso tempo, de fato, daqui a pouco está encerrando, não gostaria que cortasse a live, né? Para nós podermos... Teriam diversos pontos ainda para ser tratados, porque são muitas questões e uma hora acabou passando muito rápido mesmo. Eu gostaria de saudar aqui também presente a equipe do escritório que me ajudou bastante, doutor Lauri, doutor Igor, doutor Guilherme, doutora Karina, também ao grupo de estudos que faço parte aqui do IARGS, em nome da doutora Alice Greck, que é a coordenadora, e doutor Roberto Marrone, coordenadora adjunto. Além disso, a doutora Grazi, doutor Cristiano, a doutora Cristiane Neri, que fazem parte, doutor Mexe. E, então, em respeito ao tempo, nós vamos ter que encerrar. Eu gostaria de agradecer também ao professor Arthur, foi um privilégio lhe ouvir sobre esse tema tão importante. Obrigado a todos também pela audiência e eu gostaria também de deixar um convite para a próxima live do IARGS, que ocorrerá dia 26 de agosto, com a doutora Cristiane Neri como moderadora e a doutora Bettina Gruppenmacher, que irá tratar sobre justiça fiscal. Eu vou deixar novamente a palavra contigo, professor Arthur, para que você possa se despedir, então, do pessoal. Muito obrigada novamente, professor Arthur. Imagina, foi uma alegria enorme compartilhar com vocês desse momento. Eu estou vendo aqui abaixo muitos amigos aqui presentes, não vou poder cumprimentar a todos, mas foi uma alegria enorme e fiquei muito interessado na próxima live que se falará de justiça fiscal. Vou assistir com muito gosto. Boa excelente. Tarde boa tarde a todos. Encerramos certinho, tá? Falta 30 segundos aqui, então deu certinho. Tchau, tchau, professor Arthur. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada a todos por participarem.